mas consegui cumprimentar a maioria dos irmãos. Que a paz do Senhor permaneça conosco, amém? Glórias a Deus. Então, sem mais demora, nós vamos abrir a palavra de Deus, aproveitando que estamos ali de pé. Você vai abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Tem algumas coisas que o Senhor foi falando, viu? Glória a Deus, né, pastor? A Paty ela agendou daqui uma próxima oportunidade, vocês perceberam? Que ela falou que numa outra oportunidade ela tem mais coisa para contar. Glória a Deus por isso, né? Testemunha, ela já deixou pré-agendado o outro. Louvado seja o Senhor por isso, né? Glórias a Deus. E enquanto a irmã Luciana, diaconisa Luciana, louvava aqui, se você ficou bem atento e ligado ali, esse hino dizia: desentulha agora os seus poços, né, missionária Hilda? Lindo que Deus falou na sua vida naquela noite de sexta-feira. E quem esteve aqui durante essas 5, hoje, né, a 5ª noite de sexta-feira, quem esteve aqui pôde estar acompanhando tudo isso. Na primeira noite, rapidamente, o pastor Abel, só para a gente trazer tudo isso na nossa memória, assim, bem fresco. Na primeira noite, o pastor Abel trouxe a palavra, a abertura dessa campanha, falando sobre os tipos de raízes que muitas vezes são inculcados em nós. E o pastor Abel também trouxe uma palavra sobre aquela raiz que ela tem que descer ao coração. A palavra, ela tem que descer ao coração para criar raízes. Essa foi uma parte da palavra que o pastor Abel ministrou na primeira noite também. Na segunda noite, a missionária Hilda falou sobre poços entulhados, sobre a inveja que acontecia naquele momento, sobre o tema que era Gênesis, né? Que o pastor lançou ali o capítulo de Gênesis. E já nós vamos ler, não fica com medo aí não, que tá lá em Romanos, mas começou em Gênesis, né? Nossa, passamos tudo isso. Já você vai entender esse mistério de Deus. E a missionária Hilda falou sobre esses poços entulhados, e Deus falou muito conosco naquela noite de sexta-feira. Estava muito frio, poucas pessoas aqui, e nós podemos receber a palavra de Deus naquela noite. Na terceira noite, a pastora Cida ministrou, e ela enfatizou bastante sobre a raiz do cedro do Líbano, que ele é pequenininho, broto acima da terra, mas a raiz dele está lá no profundo, lá embaixo, para que quando ele cresça e desenvolva para cima, acima da terra, ele esteja alicerçado. E pode vir o vento, ele balança, enverga, que nem diz o outro, mas ele não cai, ele não é tirado daquela terra, porque ele está afirmado. E na sexta-feira passada foi tremendo, maravilhoso o que Deus fez neste lugar. Porque Deus trouxe uma noite de cura para as nossas vidas através da Marineide. Vai ficar gravado em nosso coração, irmã Marineide. Falei para o pastor, já falei, pode torcer mais ela, pastor, porque tem muita coisa boa para sair dali. E nós louvamos a Deus porque a irmã Marineide trouxe entre tantas coisas para a nossa vida, porque eu enchi folha e virei a folha no verso, e estou lendo aquilo ali. Mas entre tantas coisas ela falou sobre brechas que nós permitimos abrir, e quando essas brechas são abertas, muitas vezes não por culpa nossa mesmo, mas de repente a gente olha aquela brecha enorme e os entulhos caídos para dentro do nosso terreno, para dentro do nosso coração. E ela trouxe até as fotos da experiência que Deus deu para ela, o que aconteceu na casa dela e como o Espírito Santo falou com ela enquanto ela estava lá em Curitiba. E quando ela chegou, ela pôde testificar tudo aquilo e trouxe para compartilhar aqui conosco. Então foi tremendo, foram 4 noites de bênção para as nossas vidas. E eu já imaginava assim como a pastora falou aqui, assim como a pastora Cida falou aqui, que essa era a noite agora de examinar tudo e ver os detalhes, os últimos detalhes. Esses eram os últimos minutos do segundo tempo aqui, porque agora é a vitória. E era assim que eu imaginava também, assim eu estava imaginando para a minha vida. Falei, Senhor, né? O pastor já tinha lançado o convite, eu já estava me preparando, e eu falei, nossa, então é a noite do encerramento, e aqui acaba então agora. Essa é a última noite, é a noite de arrancar todas as raízes, e não pode sobrar nenhuma, essa noite não pode sobrar nenhuma. Mas eu tenho surpresa para a sua vida e para a minha vida. Não pode sobrar nenhuma raiz mesmo, mas tem uma surpresa do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos ler agora ali em Romanos 11, se você já abriu a palavra do Senhor. No versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Romanos 11, capítulo 11 de Romanos, verso 18. Diz a palavra do Senhor assim: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe
que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Enfatizando esse final, a parte B do versículo. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustentas a ti. Pai, nós já oramos, Senhor, nós já nos colocamos na tua presença nessa noite. Nós queremos agora declarar que o teu Espírito Santo continua sendo bem-vindo em nosso meio. E assim como nós podemos ouvir, ver, presenciar e tocar as páginas dessa palavra sagrada, que é a tua voz falando conosco, nós cremos e declaramos agora que o teu Espírito Santo tem total liberdade de falar, de andar, de agir, de tocar ao nosso coração. Pai, que possamos aprender, Senhor, mais e mais de ti nessa noite separada e especial do encerramento dessa campanha, e que haja, Senhor, a manifestação do teu Espírito aqui em cada coração, Senhor, em cada alma, em cada sentimento, em cada ouvido, Senhor, em cada desejo, em cada oração que um dos teus filhos fez antes mesmo de estar nesse lugar. Pai, não permita, ó Deus, que o inimigo coloque nenhum empecilho, Senhor, que venha nos atrapalhar de aprender, de ouvir, de nos alimentar da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode tomar o seu assento ali, confortável. E eu sei que pode parecer assim bastante repetitivo, mas eu gosto disso e eu vou fazer de novo, entendeu? Porque quando eu começo a analisar a palavra de Deus, cada vez que eu leio um versículo, eu quero entender aquele versículo. E muitas vezes nós lemos e o versículo é fácil de entender, mas eu gosto de investigar cada uma dessas palavras que o versículo contém. Por quê? Porque um sinônimo diferenciado daquela palavra naquele versículo, ela pode saltar, rema, como o pastor Jurandir dizia e nos ensinou. Ela salta da palavra de Deus e enche o nosso coração, salta para dentro de nós. Então, eu sei que aqui todos nós sabemos o que é uma raiz. Nós sabemos o que é uma raiz. Foi colocado no tema, o desenho, foi colocada a foto com o versículo, até se puder aí, Tiago, Kleber, Mateus, se vocês conseguirem podem lançar aqui, não tem pressa não. Mas foi lançado uma figura onde mostrava bastante raízes. E acima dessas raízes estavam então uma pessoa, um ser humano. E todos nós aqui sabemos, olha ali o desenho, todos nós sabemos o que é uma raiz. Todos nós aqui já vimos uma raiz. A criança pode até não saber o nome daquilo, mas já viu. Já passou, já na terra, já ergueu uma florzinha que tem uma raiz. Nós sabemos o que é. Mas eu fui investigar qual a função realmente da raiz. Eu sei o que a raiz faz na planta. Eu sei que ela é a vida, de repente, e talvez, da planta. Mas duas principais funções da raiz. A primeira função da raiz numa planta é a fixação da planta. Nós lemos ali no versículo. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustentas a ti. Primeira função da raiz, existem duas funções primordiais. A primeira função é a fixação da planta, ou seja, alicerçar, firmar a planta. E a segunda função da raiz é absorver a água e os nutrientes necessários para que a planta cresça e se desenvolva e dê frutos, e dê sombra, e dê folhas, e crie ramos, e ela se expanda. Duas principais funções. Mas daí a campanha diz arrancando as raízes. E daí desde o início disso, o Senhor vinha falando comigo, pastor Abel, eu sei que o Senhor já tinha falado primeiramente ao seu coração para lançar a necessidade dessa campanha. Mas quando eu vi o título a primeira vez, eu já trouxe questionamento para dentro de mim, arrancando as raízes. Se a raiz ela serve para alicerce, para sustento, para puxar nutriente, para fazer a planta se desenvolver, para alimento, para puxar a água e os nutrientes necessários para o crescimento da planta, e a campanha é arrancando essas raízes, então parece que alguma coisa não se encaixa. Se é para arrancar a raiz, a gente imagina o quê? A morte? Porque se é arrancar a raiz, os significados de arrancar, primeiro, desenterrar. Aí eu comecei a entender. Por isso que eu digo da importância de nós analisarmos cada uma dessas palavras. O principal significado, o principal sinônimo de um dos que mais me marcaram, de arrancar, é desenterrar. Daí a irmã Marineide trouxe falando sobre aquela batatinha, né, da planta daninha, que enquanto você não cavoca e não tira ela lá do fundinho e todinha,
Enquanto você não desenterra toda ela, ela pode voltar a brotar, a erva daninha. Segundo, fazer uso de força. Arrancar, fazer uso de força. Você vai gravando isso daí, se você está anotando, você vai anotando, e se não, você vai gravando aí na tua mente, no teu ouvido, vai alimentando de tudo isso para você entender o quanto é grande todo esse significado dessa campanha para as nossas vidas como cristãos. Fazer uso de força não é de delicadeza. Arrancar é fazer o uso de força. É usar a força para tirar de dentro da terra, para tirar de lá de baixo. É na força, não é na delicadeza. E o terceiro, e bastante importante, que esse eu nunca tiraria de mim mesmo pelo que eu li até hoje. Significado de arrancar, manter separado. Manter separado. Além de desenterrar, fazendo uso de força, é manter separado. Arrancar, manter separado. E agora eu quero entrar em tudo que o Senhor veio falando comigo durante todo esse mês. E especialmente de ontem, da madrugada, essa madrugada e o dia de hoje. 5 lições sobre esse tema, 5 lições sobre essa campanha que nós podemos ter. A primeira delas, pastora Cida, que aqui, como você disse, nós estamos encerrando, nós estamos terminando, e para não deixar nenhuma brecha, nenhum vestígio dessa raiz que contamina as nossas vidas. 5 lições. A primeira delas que eu entendi, porque eu queria que o Senhor, o meu eu, é que o Senhor trouxesse uma palavra determinante, objetiva, missionário Odair, que a gente pudesse dar assim como um segredo. Sabe uma senha do cartão? Que você põe o cartão, digita a senha e vai sair o extrato, o papel, o dinheiro, o envelope, que o cartão que você põe lá, digita a senha e abre a porta, o alarme do teu carro que você aperta e ele destrava, abre o que você quer. O meu desejo era esse. O que eu orava pedindo para o Senhor era isso. Para a minha vida era isso. Eu queria uma palavra objetiva, um segredo, uma senha, que o Senhor pudesse me revelar e trazer para a minha vida primeiramente e principalmente, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos isso. Chegar aqui e dar uma resposta pronta. Arrancar raízes é isso aqui. A partir do momento que você fizer isso, nunca mais você deixa brotar essas raízes daninhas que fazem mal à sua vida. Era isso que eu queria, irmã Marineide. Era isso que eu queria, missionária Lerira. Mas não foi isso que o Senhor falou comigo. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que algumas 5 lições, das 5 lições que nós devemos aprender, a primeira delas é que arrancar raízes é um processo. É um processo. Não é algo terminado. Arrancar raízes é um processo. E daí eu vou dizer para vocês agora, eu vou contar o que eu falei para o pastor Abel, lá no pezinho da mesa de som, quando o pastor Abel, na primeira noite, perguntou para mim qual noite que eu estaria ministrando. E eu já analisei na minha mente ali a escala do Clé para poder responder para o pastor, para ficar mais fácil. E naquele momento ali eu falei para o pastor Abel, falei, pastor, para você ter uma ideia, eu preciso disso, pastor. Eu quero fazer essa campanha para mim, pastor. A minha vontade é sentar ali e ouvir todas essas 5 noites, assim como foi essa primeira, e ouvir isso para mim, porque eu preciso. Falei, pastor, para você ter uma ideia, uma das frases que você falou aqui, que incomodava e que criava raízes de frustração na vida da gente, é aquela pessoa que de repente ela tenta organizar a casa, não foi isso, pastor? O pastor falou, você tenta organizar a sua casa e você não consegue. Aí você vê um cômodo que você precisa organizar, tirar o que é velho, colocar no lugar o que é novo e você não consegue. E isso cria uma frustração dentro de você. Naquela hora foi lá na cadeira. Assim como a Esther fala que o Cleverson dirigindo o Chevette faz que joga ela para trás, aquela palavra foi assim, me jogou para trás ali na cadeira. Porque eu lembrei exatamente uma situação que parece que não é nada. Mais ou menos nada, entre aspas, parece que não é nada. A minha família, quem está na minha casa todo dia comigo sabe, meu esposo, meu filho, sabem o quanto está me incomodando a situação. A minha falta de tempo e a situação que está ficando algumas peças da minha casa que eu não gosto e que nunca foram assim.
Eu gosto das coisas organizadas dentro da minha casa. Eu sou enrolada para fazer. Eu faço com lerdeza, eu acho. Mas, minha mãe dizia que era rápido, mas eu acho que é lerdo. Acho que eu tinha que ser mais rápida. Mas tem situações determinadas. Naquele momento o pastor falou aquilo que me lançou ali na cadeira. Que ele falou aquilo e realmente, é verdade. Porque todos os dias eu entro, olho naquele cômodo e eu quero fazer. E eu começo a fazer e eu não termino. E tem me incomodado. Porque eu estou separando sacola, o que não dá, o que vai para isso, o que vai para aquilo, e eu não consigo desenrolar aquelas sacolas. E daí, de repente, a Esther acha a porta do quarto aberta, entra e mistura aquela sacola de novo, e eu na outra semana começo da estaca zero. O que era para um lado já foi para o outro, o que era de uma sacola já foi para o chão, o que era da gaveta foi para dentro da sacola. E isso está se alastrando há alguns meses, e isso está me incomodando. Quando o pastor falou aquilo foi lançado para mim. Aquilo foi diretamente para mim ali. No primeira noite o pastor falou, eu falei, pastor, para você ter uma ideia, pastor, quando você falou sobre uma questão de um cômodo da casa que a gente quer organizar e não consegue, causa frustração, e aquela frustração vai causando raiz dentro da gente, sou eu, pastor. Você falou para mim, para você ter ideia, eu queria ouvir todas essas noites. Então, isso o Senhor falou comigo nessa semana, especialmente na madrugada. Falou, você está vendo porque é um processo? Você vai aprendendo e vai fazendo. Quando a gente tira a carteira de habilitação, a gente não sai sabendo dirigir, não. A gente sabe as regras, a gente sabe as leis, a gente sabe qual pedal é para quê, mas a gente ainda sai fazendo assim com o carro. Sai dando soco com o carro. Sai soltando a embreagem com força, dá soco, sai deixando o carro morrer, né, irmã Geralda? A gente faz essas coisas. Irmã Geralda não, ela já está com a vitória na mão ali. A pastora, em nome de Jesus, também. Mas é difícil. A gente vai enfrentando esses medos, e esses medos a gente não sai com a sai com a habilitação na mão, com a foto bonita, o nome bonito, a assinatura bonita, tudo bonito. Mas a gente não sabe dirigir. A gente vai aprendendo com a prática. E naquele momento eu falei, eu queria ouvir, agora o pastor fala para eu ministrar. E eu dei glórias a Deus, porque todas as coisas aconteceram para eu estar aqui nesse último dia. Porque o Senhor foi falando comigo, isso é um processo. Isso não é senha. Arrancar raízes é processo, não é senha, não é pronto, não é objetivo. Assim como uma gestação. Nós falávamos no PG, agora a propaganda, se tivesse um fundo musical de propaganda, PG, pequenos grupos, está sendo uma bênção nas quartas-feiras. Procure a casa mais próxima aí para você participar, que está sendo uma bênção. Glórias a Deus por isso. E nós falávamos, a diaconisa Marisa justamente citou isso alguns atrás, falando sobre a gestação. Que assim como a gestação, quando ela não é completa, a criança nasce com alguma imperfeição, não é defeito. Alguma coisa não está completa, não é, Priscila? Tem que ficar no hospital, tem que receber a respiração, o oxigênio de uma forma diferente, tem que receber o alimento de uma forma diferente. Quantas de vocês, talvez, aqui já passaram a ouvir alguém passar por isso? Eu, graças a Deus, não passei por isso com os meus filhos, graças a Deus. Porque acho que é uma heroína uma mãe que passa por isso, entendeu? Porque é muito difícil você ter alta, ir para casa e deixar o seu bebê sonhado, não levar ele nos braços. Gente, isso é uma dor tremenda. Você vai para casa com as coisas do seu bebê e o seu bebê não. Mas é um tempo de processo necessário para aquele bebê sair com saúde, saudável, sem perigo e sem risco. A diaconisa Marisa falava isso, a gestação, ela pode variar de 38 a 42 semanas ali, 40, 41 semanas. Ela é uma gestação completa. A gestação de 38 a 41 semanas, ela acontece para quê? Para não dar o fruto prematuro. Assim o Senhor falava comigo, arrancar raízes é um tempo, é um processo. Assim como na gestação ela precisa acontecer em muitos meses, para não deixar imperfeições, não deixar defeitos, não deixar brechas, não deixar... Ela tem que ir acontecendo por processos. A segunda e a terceira lição, a primeira lição é isso, ela é um processo. A segunda e terceira lição, eu vou contar uma ilustração, vou tentar ser bem breve numa ilustração prática para você gravar aí no seu coração, algo que eu li e achei maravilhoso. Uma história de uma família que tinha uma casa muito bonita à beira de um lago.
E o proprietário que fez aquela casa, o dono que fez, que construiu, que arquitetou, engenhou aquela casa já na beirada do lago, plantou lírios junto às margens do lago, para enfeitar. Você imagina uma casa bonita e quando você sai na porta dela, está lá, cheio de lírios. Imagina, aqui a gente coloca rancho para ficar bonito. Daí você sai à vista da casa, casa bonita e aqueles lírios, muitos lírios plantados à beira de um lago, porque a casa dava de frente com o lago. Lírios coloridos, e aqueles lírios cresceram, lindos e maravilhosos, coloridos, floresceram e sempre estavam ali. Ou um ou outro, de uma cor ou de outra, sempre tinham lírios bonitos enfeitando aquela casa. Alguns anos o proprietário morou ali, depois ele vendeu e essa família comprou essa casa. Essa família que entrou nessa casa admirava também, tanto quanto os que haviam plantado, essa família também admirava muito esses lírios. Só que esses lírios começaram a avançar naquele lago, começou a crescer muito, começou a crescer mais. Um gerava outro, que germinava outro, que germinava outro, e daí aqueles lírios que já estavam ali à beira do lago começaram a invadir o lago. Começou a entrar mais para perto da água, mais para dentro da água, e foi crescendo mais para dentro da água, e era bonito aos olhos. Porém, aqueles lírios começaram a atrapalhar a passagem de botes, a passagem da área de natação, da área de mergulho, da área permitida para os moradores usarem aquele lago. A família viu que já não tinha mais como, havia bastante reclamação, porque aqueles lírios cresceram tanto que eles estavam invadindo a área que era de lazer. Eles já passaram a não ser mais bonitos, mas eles estavam já agora atrapalhando, porque já atrapalhava a passagem dos botes, já atrapalhava a passagem dos barcos e já atrapalhava a área de banho. A família foi consultar alguns especialistas para saber o que fazer. Apresentaram algumas possibilidades bastante caras. E uma das possibilidades mais baratas, e que poderia dar certo, daria, um especialista falou que deveria pulverizar veneno naqueles lírios. E a família então aceitou, combinou o valor e permitiram então que aquele especialista no assunto. Eles foram consultar especialistas e o especialista no assunto determinou então que seria bom pulverizar o veneno nos lírios e acabaria com esse problema. E assim foi feito. Pulverizaram o veneno nos lírios e os lírios passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e começaram a morrer realmente. Estava tudo certo, o plano tinha dado certo, os lírios começaram a morrer. Só que quando esses lírios morreram, que estavam já tomando uma boa parte do lago, os lírios morreram. As flores bonitas, as pétalas bonitas de um lírio caíram e iam se decompondo na água, tudo certo. O problema é que com a flor morta, o veneno foi descendo, a raiz também morreu. E daí a raiz começou a subir. E daí o incômodo que era só dos lírios e só das flores se tornou muito maior. Porque um lírio tinha um monte de ramificações, assim como naquela foto sobre a campanha arrancando raízes. O tronco lá que mostra, se puder pôr de novo, o tronco que mostra lá, o humano, ele é ele está lá. Mas você pode ver depois, quando colocar aqui as imagens, a raiz ela se estende. Ela não fica só no tamanho do tronco. O tronco humano está lá, mas a raiz se estende. Então, embaixo de cada lírio, um lírio que tinha lá, você imagina, multiplica muitas vezes mais, tipo 10 vezes mais para a direita, 10 vezes mais para a esquerda, iam as raízes que estavam lá embaixo, escondidas no lago. Com a morte dos lírios, o veneno desceu para a raiz subiu, porque ela se descolou, se desgrudou do fundo do lago e ela subiu. A raiz subiu e formou uma grande ilha. Determinada manhã, acordaram os proprietários da casa e olharam, tinha uma ilha, como se formasse uma ilha lá no lago. Isso é verídico, isso é uma história real. Se fizer isso em um outro lugar, vai acontecer também. A raiz subiu e uma montanha gigantesca, parecendo uma ilha, se formou naquele lago. Ou seja, se o lírio estava atrapalhando, a ilha agora piorou, porque ela deixou isolado uma situação, uma parte, um território do lago. Piorou, porque daí vinha o vento e aquela raiz ia em direção aos botes que estavam ali sendo segurados nos portos, porque era um lugar de residência, era um lugar de comércio.
Aí ia para a beirada da ponte, aquela raiz, conforme o vento vinha, ele levava aquela raiz para um lado, para o outro, e até mesmo para a área de banho, quando alguém conseguia entrar. Aí os vizinhos ficaram mais bravos ainda e vieram reclamar mais ainda. Os donos tiveram que novamente investigar o que iam fazer com aquilo lá. Foram investigar, ligaram para a pessoa responsável que tinha feito a pulverização do veneno nos lírios, e ele falou, olha, não é o esperado, mas é uma possibilidade. O esperado é que o veneno encharque as raízes também e elas afundem também. Mas quando existe o gás carbônico muito concentrado e impede que o gás saia entre as raízes, elas vão subir realmente. Então a única alternativa agora é trazer para um lugar seguro essas raízes, picotar elas pequenininhas para poder tirar numa caçamba, com um caminhonete, com alguma coisa, e tem que tirar. Eles então fizeram isso, pegaram um bote na intenção de jogar uma rede e puxar essa raiz para um lugar mais à beirada do lago para poder picotar. O que aconteceu é que enquanto o bote estava lá e quando lançaram a rede, que puxou uma determinada parte da raiz, aquelas raízes que eram pequenas e já tinham formado uma ilha, veio 3 vezes mais o volume lá de baixo, numa enorme bolha de gás carbônico. Veio do fundo do lago, levantou mais ainda, ao ponto de levantar o bote que estava jogando a rede. Suspendeu aquele bote. Agora eles estavam, além de estar na ilha de raízes, não conseguiram tirar, ainda estavam suspensos, impedidos de sair com aquele bote de qualquer lugar. Porque o gás carbônico formou uma bolha enorme e ergueu a raiz, que suspendeu até mesmo o barco e os profissionais que estavam dentro dele. Eles estavam agora ilhados. E é até aí só que eu quero contar. E o que essa ilustração tem a ver, então, com a segunda e terceira fase? Lições que nós aprendemos nessa campanha de Arrancando as Raízes. Essa parte de dizer que está ilhado nos trouxe aí mais mistério ainda. Me trouxe à memória a passagem de Juízes, capítulo 4. Juízes, hein, pastor Abel, pastor Roberto, nós falamos no PG também. Juízes. Em Juízes 4, do 13 ao 16, eu vou ler rapidinho, e se você quiser nem precisa abrir, pode anotar. Juízes 4, 13 ao 16, conta a história de Débora. Daí você transmite para a missionária Carla, missionária Dair. A juíza Débora, numa situação em que ela é consultada e ela ora a Deus e pede direção à juíza Débora, que atendia debaixo da palmeira. Mas eu vou ler rapidinho ali, capítulo 4, versículo 13 a 16, diz assim: Zísera, que era o comandante de um exército, convocou todos os seus carros, 900, diga aí, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Zísera nas tuas mãos. Porventura, Senhor, não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Zísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Zísera saltou do carro e fugiu a pé. Zísera era o comandante do exército. Então, para a gente correr nessa história, depois você lê na sua casa, se você ficar curioso. Zísera era o comandante. A palavra de Deus diz aqui que Débora entregou essa palavra, profetiza, entregou essa profecia, dizendo que naquele dia o Senhor entregaria aquele povo nas mãos de Baraque. E a palavra de Deus aqui testifica, eu estou lendo só o versículo essencial, testifica que Zísera, o comandante do exército, fugiu a pé. Ele foi com 900 carros de ferro lutar com aquele povo. Mas ele perdeu a guerra, ele fugiu a pé, está dizendo aqui. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos, e todo o exército de Zísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Repete aí, 900 carros. É bastante ou não? É muito. O outro povo tinha carros de ferro, pastor? Não. O povo que estava indo lutar não tinha nada, era só homens, humanos. E o exército de Zísera, juízes está falando nesses dias.
E o exército de Zísera tinha 900 carros e foram para guerrear com aquele povo, para destronar aquele povo. Mas a palavra de Deus nos relata aqui, a gente não vai entrar nos detalhes dessa história, mas a palavra de Deus relata que Zísera fugiu a pé, porque o Senhor entregou aquele povo nas mãos daquele exército. Juízes 6, pouquinho para frente, mas eu não vou ler. Juízes 6 e 7, pastor Roberto ministrou domingo sobre o chamado de Gideão, e ele ganhou a guerra com quantos milhões de homens, pastor? Quantos milhões? 300 milhões? 300 homens. Quem estava aqui no domingo ouviu essa ministração, e é por isso que eu disse do mistério que Juízes está falando. No livro de Juízes, esse mistério. E daí você me diz assim, e o que tem a ver isso com a ilha? Acontece que no meio da guerra, essa ilustração da ilha, do bote ilhado, levantado, você vai entender mais para frente ainda outro detalhe. Mas o bote levantado ali no meio e eles ilhados, me fez lembrar dessa passagem, quando o exército com 900 carros vão e eles ficam a ver poeiras. A palavra de Deus diz, em um detalhe dessa história, fala que eles ficaram em meio à poeira, a lamaçal. E foi ali que eles ficaram. E eu fiquei lembrando daquele bote ilhado. Embaixo só raízes, as raízes mortas ilharam aquele povo que ia conseguir tentar tirar aquelas raízes mortas de lá. E sobre isso o Senhor falava comigo. 900 carros de ferro foram vitoriosos? Não, foram destruídos. Milhões de homens venceram a guerra com Gideão? Não, 300 homens. A segunda lição, números para Deus não é sinônimo de vitória. Número para o Senhor não é sinônimo de vitória. Então, se você tem olhado a sua situação, a sua vida, ou qualquer que seja, e pensado assim, mas eu só tenho isso, eu só ganho isso, eu estou sozinha, eu quero te dizer, eu estou sozinho, eu quero te dizer, número não é sinônimo de vitória para o Senhor. E talvez você analisa ali e fala assim, mas eu já vi fulano, ciclano nessa situação, e todos tiveram o mesmo fim. Número, fulano, ciclano, não é o mesmo número que você. A vitória que o Senhor tem para você, ela é para você independente de quantos números e quantos índices a medicina possa apresentar. Independente de quantos índices as estatísticas do jornal possam apresentar. Independente de tamanho da crise, da inflação, a porcentagem que está lá fora, eu não sei qual é o seu problema. Aquilo que tem te frustrado, como o pastor Abel dizia aqui no início, eu não sei se é simplesmente um cômodo desorganizado da tua casa, se é a tua situação financeira no banco, se é a tua situação lá no seu trabalho, se é o teu problema de saúde, eu não sei quais são os índices que estão perturbando a tua mente, o teu coração. Mas número não é sinônimo de vitória para o Senhor. 900 carros foram destruídos, homens a pé foram vitoriosos. Milhões de homens não foram chamados para a guerra, mas com 300 homens, Gideão ganhou aquela batalha. Número não é sinal, não é sinônimo de vitória para o Senhor. E a terceira lição, ainda falando sobre essa ilustração, que o Senhor falava comigo, a terceira lição, morte superficial não elimina raízes. Os lírios morreram, não morreram? Morreram. Eu não disse aqui que os lírios começaram passado de 3 dias morrer, as pétalas cair, não morreu? Morreu. Se eu olho um lírio que caiu uma pétala, caiu outra, murchou o talo, não é mais verde, caiu no lago, sumiu no lago, derreteu com o sol, afundou com a água, o sol, morreu ou não morreu? Morreu. Morte superficial não elimina as raízes. Porque quando aqueles lírios sumiram de cima da água, a raiz começou a vir. Quando foi mexida aquela raiz, a bolha de gás carbônico trouxe mais para cima ainda. Morte superficial não elimina a raiz. Outra característica importantíssima, que eu lendo sobre isso e estudando, plantas saudáveis podem produzir novas raízes. Daí eu fiquei admirada com isso. Porque para mim, se a raiz ela tem o poder de absorver a água e nutriente para fazer a planta viver, uma raiz morta não podia gerar mais vida.
Mas daí quem aqui gosta um pouquinho de planta vai saber e vai testificar isso, e é verdade, porque lá dizia um exemplo e eu já vi isso, eu só não tinha observado essa característica. Uma orquídea, por exemplo, quando você olha a raiz dela sequinha, de repente está morta. Mas daí você trata a raiz, você olha, ela está seca, sem vida. Daí não dá mais flor, ela não brota. Daí você começa a tratar de novo daquela raiz e cuidar dela. E de repente não começa na raiz a aparecer o verdinho. Começa a planta a levantar uma folhinha. Começa a pétala a abrir. E de repente aquela raiz volta a ficar verde. Plantas saudáveis podem produzir novas raízes. Você já vai entender mais para o final, que tem mais coisa nisso. E eu lembrei de quando a irmã Marineide falou, aquela raiz que é má, ela deve ser arrancada fora. Mas existem raízes boas que devem ser adubadas e alimentadas. Raiz cuidada e tratada, plantas saudáveis pode gerar vida em uma nova raiz. Renascimento. Lembrei da palavra do Senhor que diz, necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Existem pelo menos 2 passagens que traz isso de novo. Quem que era? Nicodemos, me fugiu o nome, que ele fala como que é possível entrar de novo no ventre da mãe, é Nicodemos? Que ele fala como que é possível nascer de novo, quando fala naquela passagem, ele diz, como é possível eu entrar de novo no ventre da minha mãe? E daí ali fala, não é esse nascimento, necessário vos é nascer de novo. Renascimento, e como eu faço isso? Só existe uma alternativa. Quando eu sou uma planta boa, e eu preciso que a minha raiz se fortaleça, que a minha raiz se fixe onde deve ser fixada, eu devo retornar à essência. E a essência é quem? É Cristo. Única e exclusivamente Cristo. Terceira lição, morte superficial não elimina as raízes, mas o retorno à essência faz com que eu seja uma planta saudável e possa brotar e fazer verde novamente a raiz. Boa. Quarta lição. Raiz morta isola o cristão. Recebe aí, Alex. O Alex falou, não bate muito, missionária. Aí eu falei, se eu bater, porque eu já apanhei sozinha. E eu apanhei. Nessa parte aqui eu apanhei, Alex. Quantos de nós aqui nunca quisemos nos isolar por decepções? Se eu estiver errado e você nunca pensou em se isolar por decepção, você pode levantar a mão e dizer assim, missionária, eu nunca me afastei de ninguém e de nenhuma situação porque eu me decepcionei. Nunca na minha vida. Pode levantar a sua mão com todo o respeito do mundo. Existe alguém aqui assim? Raiz morta, quarta lição, raiz morta isola o cristão. Aquela raiz que de repente veio em cima do lago com aquela bolha de gás carbônico, estava morta, E ela impediu aquele bote e aqueles profissionais de concluírem a missão deles. Ela isolou aqueles homens dentro daquele bote, isolou. Ela levantou eles e ilhou. A ilha estava se formando no lago, um pedaço. Foram chamados profissionais para ir lá, puxar, jogar a rede, tirar ela para a beirada do lago e picotar aquelas raízes para ser tirada fora. E resolvia o problema, missionário. Mas quando eles estavam lá e jogou a rede, quando puxou a primeira, a bolha de gás carbônico levantou as outras raízes, que formou uma enorme ilha que levantou até mesmo o barco que eles estavam. Raiz morta isola o cristão. Vai nos tirando do convívio. Nessa hora eu apanhei. Quantas vezes nos sentimos decepcionados, frustrados, entristecidos, porque somos humanos. E a nossa saída é o quê? PG de novo. Eu falei quarta-feira isso. Eu exteriorizei isso. O pastor Roberto estava lá e eu disse, e a gente pensa o quê? A melhor coisa é eu não estar mais lá, entendeu? Eu não vou mais estar perto dessa pessoa, não vou estar mais nesse lugar, porque essa pessoa e esse lugar me fere, me machuca, eu não quero mais estar perto. Então eu vou sair dessa situação que acaba o meu problema.
Mas existem situações que não nos permitem isolamento, Nós temos que ser tratados junto, na convivência. Raiz morta isola o cristão. Tira do convívio. Rapidinho, queria falar mais, mas eu tenho que correr. 5ª e última lição. Eu quero ler com vocês, mas você não precisa abrir, pode só anotar e prestar bastante atenção. Livro de Ezequiel, capítulo 17. A 5ª e última lição sobre essa campanha. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 17, verso 9. Dize, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Agora preste bastante atenção que está grifado aqui na minha Bíblia, a parte B. Não será necessário nem braço poderoso, preste bastante atenção. Não será necessário nem braço poderoso e nem muita gente para arrancar por suas raízes. E é essa parte que eu quero frisar que o Senhor falava ao meu coração. Não será necessário braço poderoso e nem muita gente para arrancar as raízes. Mas missionária, você disse lá na frente que um dos significados era usar de força. E agora, está se contradizendo? Não. Porque a palavra de Deus diz, não muito braço, não muita gente. Volta de novo os números. Juízes, o chamado de Gideão, os 900 carros que foram aniquilados e destruídos quando o povo não tinha nenhum carro sequer. Aquele povo que foi com a juíza Débora não tinha nenhum carro, mas o outro povo, o outro exército, de Zísera tinha 900 carros, mas foram derrotados. Gideão estava com um número mil homens, dezenas de milhares de homens. E Deus falou o quê? Que eu também compartilhei, que foi o que mais me chamou a atenção na ministração do pastor Roberto no domingo, quando ele disse, tem muita gente estranha do seu lado, Gideão. E é isso que o Senhor veio falando comigo, tem muita gente estranha do seu lado. Quantas são as pessoas estranhas que têm andado do seu lado e que têm te feito pensar diferente, ouvir diferente e não ouvir tanto assim a voz de Deus? Eu postei isso no Facebook, agora eu estou tentando lembrar a frase exata, mas eu postei sobre isso, que o barulho ao redor, ele não pode te impedir de ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. E aqui em Ezequiel diz, não será necessário braço poderoso e nem muita gente para arrancar por suas raízes. 5ª e última lição que nós aprendemos. Arrancar raízes é decisão particular. Ou melhor, arrancar raízes é uma decisão sua. E é particular. E é particular. Você pode se colocar de pé. Coloca a tua Bíblia aí no banco e eu quero só encerrar agora aqui. Porque Deus falava para mim, é um processo. E eu falava, Senhor, eu queria uma senha, entendeu? Uma coisa objetiva e clara para determinar. Se eu fizer isso, eu não vou mais ter essas raízes e acabou meu problema. Arrancar raízes é uma decisão e é particular. E agora, você está com a sua Bíblia no seu banco já e você não precisa pegar. Agora a gente volta lá no versículo que Deus deu para o pastor Abel no início para começar essa campanha, Gênesis. E agora lá em Gênesis, no capítulo 26, versículo 15, você pode fechar o seu olho se você quiser escutar melhor aí, a voz do Senhor ao seu coração. Gênesis 26, 15 diz assim, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E por isso que, missionária Tânia, antes disso diz ali, a inveja que lhe tinham. Foi a palavra que Deus falou ao coração da missionária Hilda. Está entendendo por que é processo? Cada um trouxe um pedacinho, ouvindo a voz do Espírito Santo, cada um trouxe um pedacinho do que a gente tem que fazer. De cada fase para você conseguir arrancar permanentemente essas raízes.
Porque em determinado momento ela pode querer entrar ali de novo e você já sabe o que você vai ter que fazer, como você vai caminhar para arrancar isso. E muitos versículos seguintes vão falando ali. E tornou Isaac a abrir os poços. No versículo 19, cavaram e acharam poço. Versículo 21, então cavaram outro poço. Versículo 22, partindo dali, cavou ainda outro poço. E talvez você está fazendo essa campanha, mas você não leu todo esse capítulo de Gênesis ali. E eu fiquei admirado tanto de vezes que fala isso. Quantos poços foram cavados? Isaac cavava e cavava e cavava poço. E era entulhado aqueles poços. Versículo 24, encerrando de verdade agora. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Aqui terminou a história, essa parte da história. E tendo Isaac então invocado ao Senhor, e invocou ao Senhor, e o Senhor veio Isaac. A cada situação que acontecia nessa história, nessa passagem de Gênesis, a cada situação Isaac trabalhava pela paz. Isaac tentava evitar o conflito. Muitos poços cavados, eu li aqui alguns agora, que está na palavra de Deus, não fui eu que falei, foi versículo atrás de versículo, 19, 21, 22, cava poço, entulha poço, cava poço, entulha poço, cava poço, entulha poço. Que mistério que é esse? A cada depois de muitos poços cavados e entulhados, Isaac ouve o Senhor. É consolado pela sua voz, porque aqui diz: e então na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, eu sou. Ele ouve a voz do Senhor, relembra da promessa. E daí a gente até viaja assim um pouquinho nesse versículo, imaginando assim, Isaac naquela hora lembrando de quando ele estava lá no alto do monte, que o pai dele ia oferecer ele em sacrifício. E ele pergunta assim: mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E o pai fala assim para ele: Deus proverá para si o cordeiro. E você tem ideia que a história não termina ali. De repente escuta o barulho, de repente está lá Isaac sobre o altar, e Abraão levanta o cutelo para imolar, para sacrificar o menino em obediência à voz de Deus, e a voz dos céus diz assim: não sacrifique o menino, porque agora eu estou vendo a tua fidelidade. E a história termina ali? Não, daí eles escutam o cordeiro enroscado com chifre pelo arbusto, pega aquele cordeiro e Deus fala: é esse que você vai sacrificar, porque agora eu vi a tua fidelidade, Abraão. Pegando o que de mais precioso você tinha, essa promessa, entregando o seu filho. Eu vejo agora a tua fidelidade, está aqui a providência. Mas daí não termina ali. Você tem noção quantas vezes talvez Isaac ouviu o pai dele contando essa história? E o pai voltando para casa no caminho, louvando, dando glória a Deus, cantando aleluia, 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 feliz porque o Senhor proveu aquele cordeiro e ele não pôde, ele não precisou sacrificar o filho. Naquele momento, nesse momento, depois de muitos poços cavados e entulhados, por quê? Por causa da inveja que tinha sobre ele. Naquele momento ele ouve a voz do Senhor e relembra de todas aquelas promessas. E talvez relembra até desse momento dele voltando. Capítulo 26, verso 31 e 32 diz assim: levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe a notícia do poço que tinham cavado, e disseram: achamos água. E é aqui que se encerra, arrancando as raízes. Mas o versículo, o tema, falava sobre poços entulhados, sobre inveja. Inveja é o quê? Um sentimento que te faz mal. E sentimento que te faz mal causa o quê? Causa raízes, cria raízes, causa amargura, causa frustração, causa isolamento, causa tudo isso e tudo mais que você sentiu na pele com os problemas que você tem. Com as raízes que você identificou na sua vida aí.
Mas daí existe essa promessa que quando nós relembramos, voltamos, existe essa promessa dizendo que naquele mesmo dia vieram os servos e deram a notícia e disseram: achamos água. A água limpa, a água traz vida, a água transborda, a água faz ressuscitar onde está seco. E é isso que o Senhor falava ao meu coração. Essas 5 lições. Arrancar as raízes é uma decisão de todos os dias, na minha vida e na sua vida. Fique com essa palavra no seu coração, assim como ela está ficando no meu. Vou passar para o pastor Abel para ele estar encerrando, fazendo apelo, oração, assim como ele achar melhor. Essa parte eu vou passar para ele. Mas que você possa gravar essa palavra aí no seu coração. É uma decisão sua, é uma decisão diária. Não se isole por causa das frustrações. O isolamento te mata também. Dobre o teu joelho, volte para a promessa, relembra tudo aquilo que o Senhor fez, assim como Isaac, e assim como nós voltamos agora em Gênesis 26, que era o tema dessa campanha, amém? Que o Senhor abençoe a minha vida, assim, continue abençoando como já o fez, e que abençoe a sua vida em nome de Jesus. E eu louvo a Deus por ministrar o que o Senhor, por poder compartilhar o que o Senhor ministrou ao meu coração, amém? Glórias a Deus.